Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 17/5/2023. Ei, tamo aqui de novo, batendo um papo com vocês. Meus queridos, desculpa até o horário, eu tô começando a gravar pra vocês terem ideia, 8h15. Então 6 vai chegar umas 9h30, sei lá, por aí. O negócio é o seguinte, ontem a live foi boa. E depois da live, eu não sei, é bom falar de ET de vez em quando, né? Porque eu dormi tão bem, mas tão bem essa noite. Mas sabe quando deu aquele pagão, foi tchum! E fazia tempo que eu não dormia assim tão bom, porque eu fico incomodado com frio. Eu não gosto de coberta em cima de mim, então eu fico tirando. Só que aí tá muito frio, tu precisa pôr de volta. Rapaz do céu, é uma briga sem fim. Olha, e aí você coloca um monte de roupa, eu também não gosto, eu gosto de roupa o mais curto for, tudo bermuda, sabe quando short, camisetinha de pijama. E aí no frio quem que aguenta? Ontem eu tive que botar calça e até aquela meia de esquentar os pés. E mesmo assim, moço do céu, ai Jesus, só rezando mesmo. Eu ainda tenho uma certa prioridade por causa da gordura, né? Porque queira ou não queira, a gordura ainda reserva, né? Protege nós um pouquinho, mas mesmo assim não é muito bom não. Ai, tem um frio lascado aqui, batemos o recorde do ano ontem aqui, pelo amor de Deus. Dito isso, vamos ver as notícias, porque tem algumas notícias aí. Ontem o dólar subiu 1,12%, foi para R$ 4,94. Está dentro de um valor bom, mas deu uma subida forte. Por quê? Porque está tendo algumas pressões e está acabando o tempo. E está tendo alguns imprevistos na área de economia, onde o pessoal está forçando situações na área econômica. E tudo isso gera um preço, vai dar um preço. Ou para lá ou para cá, isso daí vai gerar um custo. A Bolsa de Valores tinha subido, ela deu uma quedazinha. Mas é normal, gente, subir, dá uma queda. Então, ontem, a Bolsa, por exemplo, caiu 0,8%, 0,8% e fechou em 108, 193. Desculpa, mas é um valor bom, né? Para um governo meio atrapalhado, do jeito que está fazendo todas as coisas, criando dívida atrás de dívida, querendo fazer populismo, a Bolsa de Valores, eu diria que estaria uma bênção divina dentro da realidade. Se fizesse tudo certinho, tudo bonitinho, se estivesse seguindo aquela questão de não gastar mais do que recebe, controlar os gastos, a Bolsa já era para estar em torno de 130, beirando 140. Mas graças a Deus ainda está 108 alguma coisa. Por quê? Pior fosse se caísse para 89 pontos até lá para baixo e buscasse a era Dilma. E isso seria uma coisa preocupante. Ou seja, ele não tá bom, mas não tá horroroso. Ele tá aquela coisa mediana para mais ruinzinha. Não tá bom. Mas algumas coisas podem mudar. Porque estão aprovando os arcabouços, não sei o que, queira ou não queira. Esses gastos extrapolados podem ajudar de alguma forma. O DAX hoje subindo 0,3 dentro da média de novo, 15.951, ou seja, está andando de lado. Parece que os números lá da Bolsa Americana, as prévias de hoje, tá para subir alguma coisa. Desculpa, mas a coisa lá nos Estados Unidos está feia. Vamos para as notícias do jornal? Vamos ver. O negócio é o seguinte. Jornal Reuters. Hoje tem bastante notícias de jornal, então nós vamos correr nas notícias. Jornal Reuters. Biden, presidente dos Estados Unidos, cancela a visita que ele tinha com a Austrália, para fazer na Austrália, diante do risco de calote nos Estados Unidos. Ontem ele foi para conversar com o presidente da Câmara e sabe o que aconteceu? Não resolveu. Porque se tivesse resolvido, ele tinha pego o avião e estava indo para a Austrália. Não resolveu. Ele vai ter que pegar e ficar e tentar resolver o imbróglio que está acontecendo lá na Câmara Americana. Ou seja, o calote americano está cada vez mais próximo. E eu tenho a leve sensação de que os Estados Unidos vai dar um calotinho para mostrar para a sociedade. Então ele vai dar aquele calotinho e já vai resolver.
Sabe aquela coisa de deixar o caos por uma semana para ver o que com o mercado acontece? Para já testar e fazer um teste no mercado? Se eu fosse um bancário, eu ia gostar disso, porque eu preciso ver a reação no planeta. Quais são os países que afundam, quais que não? Quais economias que afundam, quais que não? Num calote dos Estados Unidos. E aí daria para fazer cálculos e análises para ver até onde chega. Então, provavelmente, conhecendo um pouquinho a cabeça dos americanos, eles vão fazer isso daí. Eles não vão fazer igual o brasileiro faz. Nós vamos evitar de acontecer alguma coisa com o presidente da República. Ai, protege ele de todo jeito. Não tem isso lá. Eles vão para ver a estratégia que vai acontecer no mercado, porque vai explodir essa conta. Se não for esse ano, é o ano que vem. Se não for ano que vem, é ano próximo, mas vai explodir. Não vai ter como segurar. Com a inflação do jeito que tá, não tem, hein, moça? Não tem, mas não tem mesmo, hein? E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Então, a coisa nos Estados Unidos está gravíssima. E mesmo assim o dólar subiu. Engraçado, né? Investidores pegaram e foram para lá. Por que será? Estão sabendo que vai aprovar alguma coisa ou não? Ou será que só estão fazendo alguns movimentos aqui no Brasil porque não sabem o que está acontecendo? Se fosse para os Estados Unidos subir, a Bolsa da Alemanha estaria diferente. Não acredito nisso. Eu acredito em especulação mesmo aqui no Brasil. Que os especuladores voltaram com força aqui. Então é visível o que está acontecendo na Bolsa. Mas vamos acompanhando. Vamos lá. Mais notícias do jornal. Saiu no Jornal do Estadão. A ostentação está de volta à China. E a indústria do luxo respira aliviada. Pois é, aqueles que gostam do comunismo, eu vou falar para você uma coisa, você que é um adorador do comunismo, eu vou explicar um negocinho para você. O país China chama China Comunista, esse é o nome do país. China Comunista. O comunismo teve alteração. Se você ainda está querendo pregar, inserir e utilizar um comunismo lá soviético, lá da Guerra Mundial, eu acho que você está muito atrasado e está querendo voltar na era da carroça. Eu acho bom aqueles que gostam do comunismo ver as adaptações que foram feitas no comunismo, porque agora é comunismo moderno, é comunismo capitalista. Agora é comunismo capitalista. É comunismo só para a força do governo, no governo mandando em tudo. Mas é capitalista em todas as outras partes da economia. Desculpa lá, né, gente? Mas, venhamos e convenhamos, comunismo já não existe mais. As pessoas que ficam nessa retórica é porque não estão vendo e observando que não existe mais, não dá mais, e aonde quer colocar aquela coisa antiga, afunda o país como nunca. Afunda, destroça o país como nunca. As coisas mudaram e está na hora de aprender, o pessoal que gosta dessa porcaria, aprender como que a China fez. Porque aí fica menos mal. Olha como que a China cresceu, não é? E a China cresceu por causa da falta de alternância do governo, de polarização. Não tem isso lá. Quando troca governo, mantém-se a mesma estrutura. Então o que tem que fazer aqui no Brasil? Acabar com esse negócio de esquerda e direita e ficar só pessoas querendo o bem do Brasil. O bem do Brasil. Não porque, é vaidade. O que o fulano, o que o Bolsonaro fez, eu tenho que destruir tudo, acabar com tudo, colocar só o meu nome, só minhas coisas. Não dá pra fazer isso, né? Eu acho que a gente já tem maturação suficiente para sair dessas picuinhas, dessas briguinhas nojenta e passar para um estado de centro, um estado de centralização. Como é que a pessoa fala? Quando é que a pessoa é desequilibrada? A pessoa é desequilibrada. Aí a pessoa fala, não, a pessoa é centrada. Uma pessoa centrada não é desequilibrada. Então quer dizer o seguinte, que no centro são equilíbrio, centrada. Desequilibrada são para os extremos. Se você é esquerda ou direita, é desequilíbrio. Desequilibrados. Economia desequilibrada, país desequilibrado. Se você vai para o centro, economia equilibrada, centrada, e assim vai. O Michel Temer foi um dos exemplos maravilhosos que nós tivemos de o que aconteceu. Porque ele pegou um governo da Dilma de destruição total. E arrumou tudo.
Aí veio o Bolsonaro tentando fazer aquele equilíbrio e jogou um populismo de desequilíbrio e ficou um negócio nojento. E agora chega o Lula aqui, quer desequilibrar tudo e agora está sendo forçado para ir mais pro centro, mas tá igual o Bolsonaro. O governo do Lula é o governo do Bolsonaro de ponta cabeça. É o mesmo personagem, só que de forma de ponta cabeça. Um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Não dá certo. O Brasil não vai crescer enquanto nós tivermos polarização. A polarização é algo que não faz nada funcionar. Seja na religião, seja na economia, seja na sociedade, seja no que for. Não funciona. Mas tem gente que acha lindo. É bom voltar a estudar, analisar e aprimorar as técnicas antigas para as técnicas modernas. Se assim não fizer, está fadado a uma grande falência e o problema é que o povo coloca nós na falência. China, ostentação está de volta. Quem me dera um país do Oriente, o berço do Buda, fazendo ostentação. Foi corrompido pela ostentação. O ego venceu. Pois é, eu só observo, vejo isso e choro, porque é muito ruim. Mas, sigamos. Infomoney. Projeções mais altas. FMI. O FMI, Fundo Monetário Internacional, melhora a projeção para o PIB do Brasil em 2023. Olha que benção. Vai ter gente que vai falar, credo, é o governo do fulano. Meu querido, não interessa se é o do Lula ou se é do Bolsonaro. Se você vai nessa onda, você tá lascado. É o Brasil. E recomenda esforço fiscal mais ambicioso. Ou seja, Brasil, vocês estão de parabéns, o PIB de vocês pode até crescer, mas tem um negócio seguinte, você tem que ter um esforço fiscal, ou seja, controlar os gastos de forma mais ambiciosa. E o governo quer gastar de forma ambiciosa, de forma controlada? O governo não quer controlar. Moço do céu. Vamos lá. Infomoney. Na corda bamba. Saiu no jornal da Infomoney. Governo busca difícil equilíbrio entre promessas de campanha e esforço de arrecadação adicional. Então, o equilíbrio que o governo quer fazer, ele quer gastar mais, mas quer arrecadar mais. Como que ele vai arrecadar mais? Você arrecada só com imposto. Ou fazendo a inflação vir, os preços tudo sobe e você recebe mais. Ele não quer ter equilíbrio fiscal diminuindo os gastos, ele quer aumentar gasto, ele quer gastar, ele quer ser o rei de que gastou, ele quer ser o cara que gasta um monte. Só que não é assim que funciona. Para quem sabe do seu rico, lindo dinheirinho, sabe que quem gasta muito fica com dívida. E quem tem dívida não consegue construir nada, nem a própria casa. É assim que funciona a vida. Não é questão de governo deixar de governar, é a vida. Então tá aí, o governo busca equilíbrio entre promessas de campanha e promessa de campanha. Fez de tudo, né? Sai prometendo todas as coisas para poder entrar. Depois que entra, agora tem que fazer um esforço de arrecadação adicional. Aí precisa de arrecadar mais. Como? Não tem mais milagre, gente. Não tem mais milagre. A extorsão já tá assim no máximo. Porque já não é mais imposto. A gente já pode chamar de forma jocosa, entre aspas, sabe? Uma metáfora, porque senão a pessoa vai falar que eu falei alguma coisa. Isso aqui já é uma extorsão do governo, não é mais imposto. Isso aqui já é um assalto à mão armada. O governo vem e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, me dá 50% de tudo que você tem, senão você vai ver, você vai pra cadeia. Estamos quase lá. Quase lá. Quase lá. Vamos lá, tem mais? Tem mais. Infomoney. Gatilhos, análises. Gatilhos, entre aspas,
Melhoram o arcabouço fiscal, mas brechas limitam gastos, ganhos, dizem especialistas. Então vamos lá, o que está acontecendo? Eles alteraram o arcabouço e colocaram o seguinte, colocaram algumas ressalvas, tipo assim, olha, eu não vou penalizar o governo, mas vou penalizar o governo. Então, se no primeiro ano você descumprir o teto, estourar o teto, você não vai poder dar aumento de salário, não vai poder fazer contratação de funcionário público, por exemplo. É ridículo. E se no segundo ano você estourar o teto de novo, aí a gente não deixa nem você aumentar o salário das pessoas. Meu querido, posso falar uma coisa pra você? Presta atenção. Eu, com um arcabouço desse, que não caça o meu mandato, que somente fala que eu não posso contratar funcionário público, abrir licitação para funcionário público, você sabe o que eu faria? Tem, claro que são algumas coisas, não só isso não, tem algumas coisinhas, mas é muito ridículo. Você sabe o que eu faria? Se eu quisesse mesmo, eu falei, moço, vai à prova, o povo vai achar que isso é maravilhoso e nós vamos tocar no nariz deles. Você sabe o que eu faria? Eu pegaria e falar assim, eu quero 1 trilhão. 1 trilhão. Eu pego 1 trilhão, vou torrar, explodir as contas públicas em 1 trilhão. Vou fazer tudo, já que é pra fazer, vou fazer já. Concurso público faz dobrado, porque depois não vai poder contratar. Aumenta o salário de todo mundo. Vamos fazer coisa, pega não sei quantos bilhões, injeta tudo pras obras, já pega e separa tudo pras obras e sai fazendo obra pra todo lugar. Eu já que é para arrebentar, arrebenta tudo. Aí chega no próximo ano, você estourou o teto em quanto? Em 1 bilhão. Em 1 trilhão. Ah, gastei. O pessoal fica lá resmungando de 170 bilhão. Eu explodi o teto em 900 bilhões. E aí o Congresso, e agora estourou o teto. Tá dentro da lei. Tá dentro da lei. Ué, dentro da lei. Ai, agora ele vai ter coisa para pagar, não pode contratar funcionário público. Eu falei, já contratei. Você consegue antecipar todas as regras que eles fizeram, você consegue antecipar e explodir tudo. E o cara sai assim tranquilo, ó, explodir tudo e tá tudo beleza. Desculpa, não vai funcionar. Isso daqui do jeito que tá, moço, isso aqui é o famoso para inglês ver. Desculpa, mas do jeito que tá é o famoso para inglês ver. Aí chega agora Jornal da Infomoney sobre a questão do arcabouço. Padilha diz: expectativa é votar urgência do marco fiscal amanhã, que é hoje. Votar hoje. Urgência. E do mérito na próxima semana. Então já vota hoje, já prova hoje e libera e vambora, vamos fazer a coisa acontecer. Você sabe por que o governo está desesperado para passar o arcabouço? Eu vou explicar para vocês. Porque no arcabouço é aonde tá pro Lula não dar pedalada dele. Porque se ficar do jeito que tá, vai chegar no fim do ano, vai acontecer a pedalada. Porque o Lula mandou gastar um monte sem ter condição, tá mandando não pagar a participação dos lucros de Petrobras e tudo mais, e não vai ter da onde vai entrar o dinheiro e as contas não vai fechar. E se as contas não fecham, pedalada do presidente da República. Então tá desesperado pro Congresso passar esse negócio do arcabouço. E vai passar? Provavelmente. Porque todo mundo quer que passe, porque não quer que a economia se ferra, porque não quer problema na economia. Aí eles criam uma outra desculpa, falam, é a guerra não sei o que, é os Estados Unidos que explodiu. Coloca a desculpa em outra coisa. E estoura, teto, estoura. E vamos fazer igual aos Estados Unidos? E explodir o país? Porque o caminho que o Brasil quer fazer é igual ao dos Estados Unidos. Gastar sem entrar dinheiro. Gastar com crédito, cartão de crédito, usar o dinheiro dos outros, que se lasque quem comprou título público. Quem comprar título público está correndo um risco violento. Quem tiver dinheiro no banco, logo não vai ter mais como, porque o governo vai falar assim, eu não tenho mais dinheiro, eu preciso de dinheiro de algum lugar. Vamos pegar daqui, pegar dali, vamos pegar de onde puder. Claro que não é para já, mas o risco, a projeção de risco vai aumentando de forma exponencial. O pessoal está brincando com a economia, brincando com o dinheiro. Não se brinca com a economia, não se brinca com o dinheiro. O preço vem. Os Estados Unidos vai pagar um preço gigantesco e vai fazer o planeta inteiro pagar junto. Será?
Ou vai ser a hora que a China vai explodir, passar e vai ser a potência da potência do planeta? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos ver. Coisa não tá bonita não, viu, gente? Coisa não tá bonita não. Eles são muito irresponsáveis com dinheiro. A esquerda tem um problema seríssimo de entender a questão dinheiro. Eu não sei se é porque nunca trabalhou, o que aconteceu, se nunca tiveram empresa na iniciativa privada, se não entende o que é. O mundo desse povo, moço, é só de gastar, gastar, gastar. É tudo público. Onde o dinheiro vem sem esforço nenhum, vem lá do governo e vai gastando. Não tem esforço, não tem malabarismo. Não, sabe, é tudo muito simples. Não dá pra entender, eu não consigo entender. Eu juro pra você que eu não consigo entender. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Vamos lá. Infomoney. Preços ao consumidor. Redução de preços de combustíveis deve gerar revisões pequenas em projeções para o IPCA. Vai reduzir o combustível? Maravilhoso. Isso vai ajudar muito na inflação, que vai fazer inclusive com que a inflação baixe bastante no Brasil. Isso vai ser ótimo. Só que a questão é o seguinte. Diminuindo o preço de combustível, vai acontecer o quê? Vamos lá? Vai diminuir receita de imposto. Porque se eu cobro 10%, não é 10%, vou fazer uma simulação. Se eu cobro 10% de 5, é 50 centavos. Se eu cobro 10% de 4,50, é 45 centavos. Ou seja, a arrecadação do governo diminui quando diminui o valor de combustível. Mas melhora o consumo, melhora a rentabilidade, melhora o povo continuar gastando em outros lugares. Então, é algo que se compensa pela própria natureza. A questão é o seguinte: a Petrobras fazendo isso daí, provavelmente com relação ao diesel, vai ter sérios problemas com a questão dos outros importarem de fora o combustível. Empresas que vão importar de fora vão ter problemas de abastecer o Brasil. Será? Ou eles conseguiram ter uma saída maravilhosa? Vocês querem ver qual que é a saída deles? Vou mostrar para vocês a saída porca que o governo vai ter. Que a priori, toda vez que eu faço coisa de manhã, o nariz entope, cara. Impressionante. Olha. Infomoney. Olha a saída maravilhosa do governo. Presidente do BNDES. Mercadante disse que o governo de Caracas quer quitar o que deve ao Brasil, voltando a fornecer energia elétrica para Roraima e petróleo para o país. Vamos pagar o que nós devemos para vocês. A Venezuela quer pagar o Brasil com petróleo e energia, diz Mercadante. Só que tem um porém. A refinaria deles, a indústria petrolífera deles, faliu. Ela quebrou tudo, as peças, tá tudo quebrado, tudo arrebentada. E você sabe qual que vai ser a saída milagrosa? A Petrobras pegar, arrumar a coisa deles lá da Venezuela, usar o nosso dinheiro para arrumar os negócios deles, falar que isso é um investimento, fazer igual que eles estão querendo fazer na Argentina, falar que isso é um investimento e que eles vão pegar petróleo de lá, então a compensação vai ser maravilhosa, porque vai ser uma benção, nós vamos arrumar as coisas e vamos receber um monte de petróleo deles. Posso falar uma coisa para vocês? Ridículo isso. Porque não vai ser isso que vai acontecer. A mesma historinha de novo. Pegar o nosso dinheiro e ficar gastando lá fora. Pegar o nosso dinheiro e gastar lá fora. Pegar o nosso dinheiro e gastar lá fora. Tenha paciência, não? Tenha paciência, não? Só trocam forma de apresentar pra gente achando que a gente é trouxa? Ah, não dá, né, moço? Não dá, né? É que vocês não viram o absurdo que vem agora. Vamos lá. Jornal Reuters. É lindo, maravilhoso. Gente, na teoria, esse negócio da Venezuela é lindo. A caída dos juros é lindo. Na teoria, tudo lindo. A hora que você escuta, você fala, cara, é isso. Mas é claro, o Brasil tá lá em quase último lugar no negócio de questão de ler e escrever. A educação do Brasil é a coisa mais podre que tem no planeta. Perde pra país assim que você fala assim, meu Deus do céu, nós estamos perdendo pra esse país. Não é possível.
É claro que o povo não entende. O povo não tem instrução, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta de cabeça, não sabe fazer as coisas. E aí? Olha que coisinha mais linda. Vamos lá. Jornal Reuters. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, diz que a Amazônia precisa de um plano Marshall para evitar destruição sem volta. Pera lá. Então a solução não é só acabar com o desmatamento? É só ir lá, Marina. Você não estava falando do Bolsonaro que estava fazendo desmatamento? Vai lá, acaba com o desmatamento. Agora eles estão falando o seguinte: tem que deixar de devastar, só que tem que plantar muito mais do que estão devastando. Nós temos que fazer uma reflorestamento da Amazônia. E precisamos de um plano Marshall. Sabe o que é o plano Marshall? O plano Marshall seria mais ou menos assim: eu pegar e criar uma dívida do tamanho do PIB do Brasil para reconstruir o Brasil. Fala assim, quanto custa? Vou destruir o Brasil inteiro. Tá com uma bomba no Brasil inteirinho. Destrói tudo, todas as casas, todos os prédios, destrói tudo. Aí eu pego e vou reconstruir tudo. Tá, esse é o plano Marshall. Imagina o tanto de dinheiro que é para reconstruir tudo isso daí. É isso que a mulher quer fazer lá na Amazônia. O dinheiro vai vir da onde, filha? Vão criar mais dívida? O povo tá assim, a cabeça deles é assim. O dinheiro nasce em árvore. Vamos fazer o povo mandar um monte de dinheiro, a gente reconstrói tudo aqui. Né? Vamos fazer eles mandarem 100 bilhões, 300 bilhões, 1 trilhão de dólares. Vamos pegar o PIB dos Estados Unidos e colocar aqui na Amazônia. Vamos reflorestar toda a Amazônia. É lindo, na teoria. Da onde sai esse dinheiro? Eu replanto a Amazônia e passo fome, é isso? Como é que faz? Sabe, olha, eu vou falar uma coisa pra você, chega a dar assim, nossa senhora, chega a dar até desespero na alma. Infomoney, se não para por aí, sequestro de dados cresceu 13% no Brasil, mostra relatório da Sophos. Índice reportado é menor que em países como Singapura, África do Sul e Suíça. A Austrália teve a maior queda. Nós estamos numa era onde os dados estão vulneráveis. É você fazer o cadastro numa empresa e se lascar. É cadastrar numa empresa e se lascar. Todo mundo que pede cadastro meu, que pede telefone, eu não ponho meu telefone, eu ponho qualquer telefone, meu não. O e-mail eu ainda ponho porque eu coloco o spam lá e se lasque. Mas telefone não, moço. Minha mulher cadastrou nos buracos lá pra perguntar, o telefone não para de tocar mais, só tá... Chega a ser até um nojento, de tanto que liga sem parar. Horroroso. Rapaz, essa coisa aí, vou falar pra vocês, hein? Coisa feia, hein? Feia, hein? Tá aí. O planeta tá entrando num caos, isso aqui é um problema sério, hein? Vai ter empresas grandes que vão se lascar com essas coisas aqui, hein? Vamos lá. Estadão. Ranking mundial de universidades. Se não bastasse o ler e escrever, que nós estamos lá para baixo, lá nos últimos, lá, colocado, nós vamos ser vencedores. Vamos chegar no último, se Deus quiser. Parece que o povo festeja isso. Saiu no Estadão, hein? Nenhuma brasileira apareceu no top 10. Ranking mundial de universidades. Nenhuma universidade brasileira apareceu no top 10. Por que será? Nós temos que fazer a faculdade, universidade social. Vamos colocar os pobres na universidade. Meu querido, não é assim que funciona. Nós temos que colocar os mais inteligentes na universidade e não os mais pobres na universidade. Se você quer que o pobre entre na universidade, você tem que melhorar o estudo de base. O que estão fazendo, estão pegando o estudo porco de base e estão diminuindo toda a potência de conhecimento de todas as universidades. Cara, estão destruindo as universidades aqui no Brasil com essas brincadeiras. Universidade não é para fazer social, não é para fazer socialismo. Universidade é coisa séria, é coisa de desenvolvimento, é coisa de aprimoração. Tem que entrar o mais inteligente. Mas os pobres não estão conseguindo, então vamos pegar os pobres e fazer estudar para ser mais inteligente do que os ricos.
Porque o pobre, quando se esforça, a probabilidade dele ser muito mais inteligente é muito maior. Porque o rico já tá com a coisa, com o dinheiro, já tá com a coisa, então ele vamos tomar as guarará, vamos passear, vamos zoar. Já o pobre, ele se esforça mais. O problema é que a educação na base tá podre. Por quê? Os professores estão ensinando o quê? Ideologias. Ai, nós temos que ensinar que o comunismo é lindo. Num planeta capitalista, eu vou mostrar tudo as coisas do antigo, de 100 anos atrás, ensinar isso, as coisas de 100 anos atrás para os alunos. Desculpa. Não dá, moço. Como é que é essas coisas aí? Oh, eu vejo o professor, eu juro por Deus, cara, chega a doer a minha alma. Professor que dá aula para as crianças, ensina a escrever. Quando um professor é mais burro do que o próprio pai, olha, eu vou falar uma coisa pra você, é que a falência tá ali mesmo. Os caras estão colocando gente por colocar. Eu acho que a única salvação que nós temos da sociedade é colocar inteligência artificial para ensinar as crianças. Porque se a inteligência artificial ensina as crianças, pelo menos as crianças eu acho que aprendem mais. Porque não dá, moço. Eu cheguei num ponto de ver umas coisas absurdas. Absurdas. Mas, fazer o quê? E se você errar nas crianças, você erra no meio, na adolescência e erra no adulto. E aí vai tudo estragado lá pra frente. Questão de educação não é de um dia pro outro, cara. Educação são 10 anos, cara, que a pessoa fica. Então tem que arrumar primeiro na questão das crianças, muito bem arrumado, muito bem afinado. E depois ir acompanhando essa criança. Esse ano tem que ir acompanhando. E em 10 anos terminar o ciclo e terminar com excelência. Se ficar brincando dessas coisas, vamos colocar só porque a pessoa é pobre, porque ela é negócio de raça, não sei o quê, vai dar ruim nas universidades. Não é assim que tem que fazer. Se o negro não está tendo capacidade, condições de entrar numa universidade, é porque está tendo problemas seríssimos no início. Na educação primária. Porque, sabe o que acontece? Os professores mandam os alunos para casa. É os pais que têm que ensinar as coisas para o aluno. De tamanha lição que tem que fazer. Quantidade de lição. O aluno tinha que aprender na escola, fazer na escola e resolver na escola. Em casa, não. Que negócio de lição para casa? Aí, sabe o que acontece? Manda lição para casa. Os pais de gente um pouco mais rica, que tem mais condição, conseguem ficar junto com o filho ensinando. As pessoas mais pobrezinhas vai chegar e vai levar ali pra mãe. Só que a mãe trabalha e o pai trabalha, porque são mais pobres. A avó tem que ensinar. Só que a avó foi escrava lá atrás. A avó não teve educação. Como que a avó vai ensinar? Por isso, essa estrutura que tem que resolver. Parar com lição, levando lição para casa e fazer com que as crianças de fato ensinam, aprendam. Não é para ficar ensinando geografia, história do Brasil. Que se lasque a história do Brasil, moço. Criança tem que aprender a ler e escrever e tem que aprender a fazer conta. Os primeiros anos da criança não tem que ficar aprendendo história, não tem que ficar aprendendo um monte de linguiça. Tem que aprender algumas coisas de geografia porque tem que ter noção. Mas história, moço, vai aprender lá na frente. As crianças precisam aprender a ler e escrever. Elas precisam aprender a fazer conta. E não levar para casa para o pai fazer. O papel que o professor não está fazendo. Senão nós não vamos resolver isso nunca. Nunca. Aí querem fazer o quê? Vamos passar um esparadrapo e enganar todo mundo. Entra na faculdade, quem tiver pobre, aí não dá. Aí não dá. E não mais inteligente. Não dá. Porque você não está resolvendo o problema. Aí o cara vai se formar e fala, eu tenho diploma. E daí? Você não consegue usar o diploma porque você não tem inteligência? Você não vai arrumar emprego em lugar nenhum porque você não consegue. O cara manda fazer um texto pra você poder entrar na empresa, você não consegue fazer o texto, não sabe escrever um texto. E aí? Mas eu tenho diploma. E daí o diploma, moço? Quem analisa é a sociedade, gente. É cruel, cruel. Se o povo ficar brincando nessa brincadeira aí, nojenta, vai se lascar. E eu fico vendo os pobres brincando isso daí e se lascando cada vez mais e não percebe. Eles acham que estão se saindo bem. Não tá. Não tá. Um monte de gente microempreendedor não sabe fazer conta, não sabe fazer custo. Cara, isso aqui tinha que ser base.
Vamos lá. Poder 360. Bolsonaro diz não acreditar que Cid fraudou seu cartão vacinal. Olha, a primeira vez que eu vejo o Bolsonaro defendendo alguém. Normalmente ele não defende, não. Só que se não foi ele, foi quem? Vão colocar a culpa na funcionária que os caras chegou a me dar o seu nó, ou então usaram a senha falsa da coitada? Vai saber o que aconteceu. História mal contada vai dar chabu. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Estadão. Ó, absurdo, vocês vão ver o que nós estamos. Venezuela aqui, moço. Olha só. Cassação de Deltan. O cara virou deputado e foi cassado. Especialistas avaliam que a decisão do TSE está de acordo com a lei da ficha limpa. Ele não podia então ser a ficha limpa, ele não era nem para ter se candidatado. Agora, isso abre o quê? Precedente, sabe para quê? Para caçar o Moro também. Caçado o Deltan, pode colocar ele na cadeia. O Lula não falou que quer todos que correu atrás dele, tudo na cadeia? E vai um atrás do outro. O Deltan não ajudou ele no Lava Jato? Cadeia. O Moro não ajudou? Vai perder o mandato e vai pra cadeia. Vai um atrás do outro. E o jurídico fazer um negócio desse, depois de tanto tempo, desculpa, mas questão eleitoral, tem juízes específicos só para aquilo, coisa só para aquilo. Depois de um monte de tempo que vai e decide alguma coisa, muito mal contada isso. Isso aqui é, assim, cena de terror. E aí vem as brincadeiras de mau gosto. Estadão, para encerrar com chave de ouro. PT, Partido dos Trabalhadores, Partido do Lula, ironiza Deltan Dallagnol por cassação. E Moro se diz estarrecido. Veja a votação relâmpago no TSE. Votação relâmpago. Caçou o cara. O cara tem fórum privilegiado, vamos acabar com isso já. Votação relâmpago. Tá caçado. Você não tem mais seu mandato. Como assim não tem meu mandato? Que é isso? Tá doido? Como é que é isso? Gente, desculpa, mas se vocês acham que isso é normal, vocês não estão acompanhando o que andou acontecendo na Nicarágua, o que aconteceu na Venezuela, em países comunistas. Vocês não estão vendo o que está acontecendo. Desculpa, o Brasil já está lá. É que a gente não percebeu, mas já está lá. Só falta virar uma chavinha de nada, mas está tudo processando para tal. Daqui a pouco vai dissolver o Congresso. Escuta o que eu tô falando. Tem gente que acha que não, mas quem avisa, amigo é. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.